Bom dia. Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eis a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra de Deus, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Então, a primeira vez ele era um sacerdote do Senhor, Jeremias, mas a primeira vez que a palavra de Deus, que Deus falou com ele, foi ele. Bom, nós sabemos que ele estava no território de Benjamim, né, dos benjamitas. Ele era um sacerdote. Ele era um dos sacerdotes, e a primeira vez que Deus falou com ele foi quando no reinado de Josias, e foi no 13º ano, ou seja, tinha 13 anos que Josias era rei em Judá. Foi quando pela primeira vez Deus falou com ele, e depois disso falou várias outras vezes. E ele passou por vários reis até Zedequias. Foi quando o resto do povo foram todos levados cativo para a Babilônia. A palavra de Deus chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, a primeira vez que Deus falou com o sacerdote, Deus já falou com ele, falou, olha, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te chamado, eu já tinha determinado que você ia um profeta para as nações, para pregar, para chamar o povo ao arrependimento. Deus já tinha, antes mesmo dele nascer, antes dele existir, Deus já tinha preparado, já tinha convocado ele para esta missão. Nós somos chamados por Deus antes mesmo de nós nascermos. Deus já nos convocou. Já nos chamou para nós sermos servos dele, para nós vivermos a palavra dele, para nós pregarmos o evangelho, pregarmos com os nossos lábios, com as nossas atitudes, para nós sermos exemplo. Deus já nos chamou, mas o problema é que a maioria procura ignorar esse chamado. Prefere mais o chamado do mundo, porque o mundo também está ali com seus atrativos. Não, vem para cá que é melhor. Então as pessoas preferem isso, preferem os prazeres mundanos, prazeres do mundo, preferem aquilo que o mundo oferece e não que Deus oferece, que exige uma vida de santidade. Ele já era um sacerdote quando Deus falou, não é da agora. Primeira conversa com Deus, que Deus teve com ele, falou, olha, antes de você existir, eu já te chamei, eu já te separei. Antes de te formar no ventre, antes do seu formar no ventre, que é o Senhor que nos forma, o Senhor que nos dá vida, o sopro de vida é do Senhor. Eu já tinha escolhido. Antes que viesse ao mundo, eu já tinha escolhido. Nós somos assim também. Só que nós temos que receber, nós temos que aceitar e viver isso. Porque senão, ao contrário, nós vamos sofrer, nós vamos pagar um preço alto. Contudo, eu redarqui: ó eterno Deus, eis que não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Jeremias então fala com Deus, falou, não, Senhor,
o eterno Deus é isso, que eu não sei expressar, eu não sei conversar, eu não tenho facilidade para expressar. Eu sou jovem, sou uma criança, não sei nada. São desculpas até para não receber o chamado, para não atender, para não cumprir a missão que Deus determinou. Deus também, quando chamou Moisés ali na sarça ardente, nós vimos que ele falou, não sei conversar, eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade para falar. Deus falou, não, mas eu capacito, eu coloco para lá. Ele falou, não, mas eu não tenho jeito. Aí Deus falou, então tá bom, você não tem irmão pro nome de Arão, então eu vou colocar Arão. Você fala com ele fala para as pessoas, já que você não quer falar. Né? Mas Deus chamou para a missão, não adianta nós ficar tentando arrumar desculpas. Deus chamou o Jonas, mandou o Jonas pregar lá em Nínive, ele arrumou desculpa e tentou fugir. Nós vimos o que aconteceu com ele. Agora Jeremias também falou, não, eu não sei falar direito, eu não sei expressar, eu não tenho habilidade com isso, eu sou uma criança, eu não sei nada disso não. É uma maneira de nós negarmos o nosso chamado. Bom, mas entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Deus também nos chama, nós começamos a arrumar desculpa, fala, não, isso aí quem tem que fazer é pastores, ele que tem que pregar. Não, expulsar demônio é pastor que tem que fazer. Isso não é para mim não, tem os pastores, tem os missionários, tem os evangelistas, isso não é para mim. Eu não sei fazer, eu não conheço bem a Bíblia. Tantas pessoas dão desculpa, mas são desculpas farrapadas. Pode servir para elas ali, mas na verdade, acho que nem para elas mesmo. Porque elas sabem que Deus não aceita essas desculpas. Nós somos chamados, somos enviados para pregar, para alertar, para exortar. E quando nós não fazemos isso, estamos desobedecendo o Senhor. Por mais que eu diga, não, eu estou vivendo a vida santa, mas é por essa desobediência eu não posso perder minha salvação. Se Deus me mandou pregar, então eu tenho que pregar. Eu tenho que falar a verdade. Falei, olha, aqui eu te mandar, você vai. Aqui eu mandar você pregar, você vai pregar. Aqui eu te enviar, você vai. Várias situações Deus nos manda pregar, às vezes só uma pessoa só. Uma pessoa que está com problema sério, ou dificuldade, ou incredulidade. Nós somos chamados, nós somos enviados para pregar para ela. Aquelas pessoas vêm até nós, se aproximam de nós de alguma maneira e nós nos omitimos. Nós não falamos do amor de Deus. Nós não falamos do sacrifício da cruz. Nós não falamos de Jesus. Isso é uma missão. Deus não continua falando. Não adianta você falar que é jovem, que é isso, desculpa não. Não te alegres que é muito jovem, a todos que eu te enviar irás. E tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz o Senhor. Falou, eu, para onde que eu te mandar, você vai. Você não tem que ter medo de nada nem de ninguém, não. Tá? É porque eu vou estar com você. Eu vou te proteger. Aí quando nós imaginamos a proteção de Deus, ela não deixa nada de ruim acontecer. Eu vou estar espécie de uma redoma de vidro ali. Mal nenhum vai chegar perto de mim. Não, não é assim. Nós vamos ver que, inclusive, durante essa trajetória de Jeremias, ele inúmeras vezes ele passou por dificuldades. Ele foi tirado em cisterna, ele foi colocado no tronco, ele foi perseguido. Mas Deus estava com ele. Deus estava com Jesus. Jesus passou por situações difíceis que nós não teríamos condição de passar. Então ele está falando, não tenha medo não, eu estou contigo. Eu vou te proteger, mas esteja com o Senhor. Somente confie nele. Vê. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Deus falou, a partir de agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então quando nós temos a palavra de Deus na nossa boca, nós não falamos nada por nós mesmos, falamos de Deus. Se nós estamos cheios de Deus, nós vamos falar sobre Deus.
Se nós somos templo, somos morada do Espírito Santo de Jesus, nós vamos falar sobre o Rei, nós vamos falar de Jesus. Não é nossa opinião que interessa, mas a opinião daquele que vive e que habita em nós. Deus tocou ele e falou, olha, colocando as minhas palavras em você, agora você vai falar da minha palavra. Não mais a sua opinião, não o que você pensa, mas o que eu, assim, falar. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Falei, olha, eu estou concedendo essa autoridade. O que é conceder essa autoridade? É condenar todo o pecado. Não importa se é uma nação, se é um reino, se é uma cidade, se é uma família, se é uma pessoa, se é uma casa, você tem autoridade de condenar todo o pecado que impera ali. Mas também para edificar e consolar. Porque as pessoas que ouvem, que atendem, que abandonam o pecado, você também tem a função de consolar. Que estão tristes, estão desesperadas. Deus nos deu esta condição. Se nós vivermos na palavra dele, nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos que fazer jus a ela. E a palavra de Deus veio a mim indagando, o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi, vejo um ramo de amendoeira. Então Deus replicou, viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. O que você está vendo, Jeremias? Deus perguntou, falou, estou vendo ali um ramo de amendoeira. Deus falou, não, você está vendo certo, porque eu velo pela minha palavra para ela se cumprir. A minha palavra tem que ser cumprida. A única coisa, tudo pode falhar no mundo, gente. Todas as pessoas podem falhar, mas Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ela é verdadeira, ela é justa. O que Deus falou, com certeza vai acontecer. Nós é que somos ansiosos, nós é que somos fracos. Falar, não, está demorando a acontecer. Não vai acontecer mais. Qualquer coisa nesse sentido. Mas a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. O que ele disse acontece. Basta nós perseverar, nós insistirmos em praticar a vontade dele, viver em santidade, viver o evangelho, que com certeza nós receberemos a promessa dele em nossas vidas. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos. O que está vendo? O que respondi? Vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então Deus me esclareceu, do norte derramar-se a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Porquanto, eis que eu estou convocando todos os povos do reino do norte, afirma Deus. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, em redor de suas muralhas e contra toda a cidade de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Falei, escuta, Jeremias, agora o que você está vendo? Falei, eu estou vendo uma panela fervendo e ela está inclinada como se fosse do norte para cá. Deus falou, não, você está vendo bem. Porque do norte eu estou convocando todos os reinos para vir contra Judá. Vão cercar Judá, vão cercar Jerusalém, todos os reinos lá. Eu estou chamando, eu estou levantando para punir Judá. Por quê? Porque Judá abandonou o Senhor, desprezou ele. O Judá estava em total apostasia, estava adorando outros deuses, estava adorando imagens, estava acendendo velas para a imagem, estava fazendo tudo aquilo que Deus condena. Deus falou, não, eu estou convocando o castigo. Nós temos que observar que não foi o diabo. Não é o diabo mandou, não foi o diabo, não. Deus chamou, Deus trouxe esses reinos para combater, para ir contra Judá, para destronar Judá, para destronar Jerusalém.
Porque o povo dele, este povo que era escolhido por ele, tinha abandonado. Estavam fazendo tudo que não deveria. Assim também nós, como várias religiões, falar, não, eu amo Deus, eu adoro Deus, não falam de boca. Tem lá uma Aparecida para eles adorar, não, é a mãezinha, mãezona, é a Maria, é a mãe Maria, é João, é Pedro, é Jorge, é São Jorge, é não sei quem, ficam adorando. Acende vela para essas coisas. Deus não aceita, Deus não permite. Ele já deixou bem claro que ele não divide a glória dele com ninguém. As pessoas fazem imagem, compram imagem, mandam fazer imagem e se curvam a ela, adoram elas. Ah não, isso é um Deus, isso é uma santa, isso é um santo. Deus não aceita. Você pode estar falando, Deus que vai interceder junto a Deus. Não intercede nada, não é nada, isso não passa por nada. Nós temos direito de acesso direto a Deus. Então, quando nós estamos agindo nestas rebeldias, a desgraça vem sobre as nossas vidas. Não é por causa do diabo, não. É Deus que permite, é Deus que envia. Deus envia, irmão. Aí vem um mal sobre a nossa vida, a nossa casa. Não sabemos por quê. Porque nós estamos desprezando a palavra de Deus. Nós estamos desprezando a Deus. Por que nós desprezamos a Deus? Porque Jesus é o verbo, ele é a palavra. E aqui ele fala, como que Jesus falava, ele está abrindo a boca e falando com nós aqui. E nós não estamos ouvindo, nós não queremos ouvir. Ele fala para nós não adorarmos imagens, para nós não rendermos a imagem. E nós teimamos, nós estamos desprezando. Então nós somos merecedores do castigo. Porque ele disse, se assim nós procedermos, o castigo vem sobre nós. Da mesma forma, no meio evangélico, as pessoas adorando lenço, toalha, palito, rosa, nós não podemos adorar nada disso. Por isso as pessoas são religiosas e só acabam sofrendo. O senhor falou, não, eu estou preparando, estou chamando. E é do norte que vem. E nós sabemos a história que veio realmente do norte. Foi de lá que veio o rei da Babilônia. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás-lhe e pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenha receios deles, para que eu não te faça ter medo deles. Falou, olha, não tenha medo, pregue em Judá, pregue. Mostre para eles, fale com eles. Mostre que eles estão no erro, mostre que eles estão no pecado. Chame a atenção deles, não tenha medo. Se você quiser começar com um negócio de medo, aí eu realmente vou fazer você ter medo deles. É isso que Deus está dizendo. Se não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Então tem que ter receio, fala a verdade. Não interessa se gostaram ou deixaram de gostar, se ameaçaram ou deixaram de ameaçar, não interessa. Nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra de Deus. Nós temos que condenar o pecado. Nós temos que condenar a idolatria. Nós temos que discordar de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós temos que chamar o povo ao arrependimento. Falar com eles abandonarem o pecado se eles querem alguma coisa com o Senhor. Sair dessa rebelião de se rebelar contra a palavra de Deus. Não podemos ter medo. Não, mas eu estou com receio. Se eu começar com medo, aí Deus começa a fazer com que tenhamos realmente medo. Aí nós vamos ficar apavorados, aí não vamos conseguir falar nada. Aí, conclusão, fatalmente nós iremos padecer por toda a eternidade. Então nós temos que abrir a boca e falar. Quer goste, quer não. Quer ouça, quer deixe de ouvir. A mesma coisa que Deus falou com Jeremias. Falou, olha, você tem que falar o que eu mando. Se você não falar o que eu mando, se você não pregar, não exortar Israel, se você não exortar Judá, se você não exortar Jerusalém, está com receio. Eu tenho receio dos outros sacerdotes, eu tenho receio do rei, eu tenho receio de, se isso acontecer, eu vou fazer com que você realmente tenha medo deles. É isso que o Senhor está falando. Da mesma forma nós, não, se eu for falar isso no meu trabalho, com alguém lá no meu trabalho, eu posso ser demitido.
Se eu falar na minha casa, minha família vai ficar com raiva de mim, porque todos lá são de outra religião. Se eu falar com amigo, com amiga, eu vou perder a amizade deles. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Está no pecado, nós temos que falar, escuta, está no pecado. Converte, abandona o erro. O adultério é pecado. O homossexualismo é pecado. A desonestidade é pecado. A mentira é pecado. A violência é pecado. Tudo nós temos que falar, mas eu não... Não, é pecado. Pastor, mas ele ou ela é um homem ou uma mulher muito brava. Ela vai ficar com raiva de mim, vai me agredir. Não tenha receio. Deus está com nós. Só vai acontecer alguma coisa se Ele permitir. Nós vamos falar. Nós temos que ser luz. Nós temos que condenar o pecado. Nós temos que condenar o erro. Nós temos que condenar tudo aquilo que é trevas. Isso diz mais. Quanto a mim, eis que te coloco, a partir de hoje, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eu estou te levantando. Estou te colocando você como fosse uma coluna, como fosse uma muralha de bronze, contra todo mundo. Por que todo mundo? Porque todos eles estavam no pecado, todos eles estavam no erro, todos eles estavam na idolatria. Isso não importa. Mas você, eu estou colocando você desta maneira. E eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Eles vão lutar contra você. Eles vão brigar. Mas eles não vão te vencer porque eu estou com você. O nosso problema é que nós falamos que queremos servir a Deus, fazer a vontade dele, mas nós queremos fazer no conforto, no luxo, né? Nós queremos fazer de uma maneira confortável. E não é assim. E não é assim. Nós temos que observar lá em Paulo, em Atos, quando o Senhor apareceu ainda era Saulo, o nome dele, Saulo de Tarso, quando ele estava indo a Damasco para prender os crentes de lá, quando Jesus apareceu para ele, Jesus diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhão. Aguilhão, aquela madeira, aquele pedaço de pau, com um ferro, um prego na ponta, uma ponta de ferro, que é usado para tocar o gado, para se espantar. Então, Jesus falou: você está fazendo isso, só vai aumentar o seu sofrimento. Você está rejeitando a palavra de Deus, você não quer fazer o que Ele mandou. Você só está dificultando, trazendo mais sofrimentos para você. Só isso que você está fazendo. E mais, Ele ainda falou assim, olha, depois falou ainda o outro irmão, falou: olha, vai lá porque eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo Evangelho. Nós não fomos chamados para reinar aqui, para viver nessa abundância aqui na terra. Nós vamos comandar, não. Nós fomos chamados para sofrer pelo Evangelho. Por que sofrer pelo Evangelho? Porque o mundo é trevas. O mundo está em total escuridão. Nós temos que ser luz. Ele chamou Jeremias e falou com Jeremias: não, eu vou colocar você como uma muralha de bronze. Eu vou colocar você diante com uma coluna de ferro diante de toda a terra. E está falando os reis de Judá, os seus líderes, governantes, seus sacerdotes, e todo o povo da terra vai se levantar contra você. E nós mais à frente nós vamos ver, eu falo que eu conheço já, ele foi mesmo, todo o reino ia contra ele. Os próprios amigos, os próprios colegas dele, os outros sacerdotes, falavam: não, pai, você está falando bobagem. Ele falou: olha, se vocês não, a melhor coisa que tem a fazer é se render para a Babilônia, converter os seus erros por seu pecado, que a Babilônia vai invadir. Eles: não, Deus está falando aqui que é o povo dele. Ele está falando que é paz, que nós seremos vencedores. Ou essas pregações mentirosas que nós ouvimos por aí.
pastor fala, não, é bênção daqui, é bênção dali, Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo. Só que as pessoas estão falando que pensam que está recebendo, não recebe nunca. Deus está te curando aqui, Deus está te dando prosperidade, Deus está te dando isso, mais aquilo, só que as pessoas não recebem, porque Deus não é que Deus está dando. Para receber alguma coisa do Senhor, primeiro nós temos que estar de acordo com a palavra dele. Nós temos que primeiro viver o evangelho dele. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar os erros. Nós temos que abandonar tudo o que não presta. E realmente assim, nós estamos em santidade, nós receberemos dele. Mas isso também não quer dizer que é ausência total de lutas, que é ausência total de batalha, de sofrimento ou de deserto. Às vezes o Senhor nos coloca no deserto, além de aprendermos mais, nos prepararmos, nos capacitarmos, mas também para que nós possamos ser exemplo para outras pessoas, possamos ser testemunhos do Senhor, para que possamos também estar pregando, evangelizando outras pessoas. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Então, essa pregação mentirosa que tem pelos templos, não, Deus quer que você seja feliz. Isso é mentira, isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão. Deus quer que você só viva bem. Mentira. Mentira. Quem Deus mais amou foi o Filho dele, Jesus Cristo. E nós sabemos o quanto ele padeceu. Nós temos exemplos bíblicos. Todos os apóstolos, todos os profetas do Senhor sofreram horrores. Então é normal. A nossa recompensa não é aqui. Então quando nós estamos fazendo assim, nós estamos errando. Temos que voltar para o Senhor. Não tem, é luta, é batalha, mas nós vamos continuar pregando a verdade, vamos continuar vivendo a verdade, vamos continuar sendo exemplos. Nós temos que ser exemplo do Evangelho, exemplo da palavra. Nós estamos vendo aqui a chamada, o início da vida do profeta Jeremias. Quando Deus chamou, e para que chamou? Deus não chama ninguém enganado, não. Da mesma forma, Jesus deixou bem claro para nós. Falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você vai ter luta, vai ter batalha, vai ter deserto, mas tenha bom ânimo, você vai vencer, você vai superar tudo isso. Se estiver firme no Senhor. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, quer seguir Jesus, então pega a sua cruz, tome a sua cruz. Ele não falou, não, toma um carro de luxo, fica em paz, fica tranquilo. Ele falou, não, toma a sua cruz. Símbolo de sofrimento, de dor, de luta, de batalha. Carrega. Senão não é digno dele. Não, você tem que largar as coisas do mundo. Não, eu tenho que estar ouvindo meu pai. Não, você vai ouvir Jesus. Eu tenho que ouvir minha mãe, meus irmãos. Não, você vai ouvir Jesus. Primeiro você vai ouvir Jesus. O meu patrão, as coisas que eu gosto. Não, você vai ouvir Jesus. Ele falou da seguinte forma, aquele que não pegar a cruz, não seguir ele, não é digno dele. Aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, o irmão, a sogra, o cunhado, ou o dinheiro, qualquer coisa, não é digno dele. Em primeiro lugar é ele. Se nós quisermos segui-lo. Então não podemos estar reclamando de qualquer lutazinha, de qualquer sacrifício, de qualquer batalha. Porque é esperado isso em nossas vidas. É normal que isso venha acontecer. Mas nós perseveramos. Porque nós sabemos que mesmo assim, nós venceremos. Porque o Senhor está conosco. Diz aqui, e eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa. Porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Deus falou, eu estou com você para te livrar. As lutas vêm. Eu estou colocando você nessa situação. A guerra está sendo levantada. Todos estarão contra você. Mas eles não vão te vencer porque eu estou com você. Eu estou com você, Jeremias. Nós vamos ver ao longo da história aqui as situações terríveis que Jeremias passou. Profeta chorão. Mas ele venceu, porque o Senhor estava com ele. Hoje nós só lemos só o capítulo aqui de Jeremias, capítulo 1. Amanhã, querendo Deus, nós damos continuidade. A partir do capítulo 2, vamos ler, vamos meditar sobre a apostasia de Israel. E sobre o profeta Jeremias. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia.
Então, quando nós temos dúvida, tem alguma coisa que não entendemos bem, vamos buscar na palavra, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra, as respostas estão aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.